Oi, gente! No momento, o preço da gasolina na Indonésia está subindo bastante e está pesando mais no bolso. Primeiro, a gasolina que antes custava 12.300 rúpias por litro, agora subiu para 16.250 rúpias por litro. Esse aumento, claro, impacta diretamente no custo do transporte diário das pessoas. Mas vocês já pensaram, gente, se o preço da gasolina na Indonésia é barato ou caro se comparado com outros países? Então, acontece que existem muitos países no mundo onde o preço da gasolina é muito mais barato do que na Indonésia. Inclusive, tem país onde o preço é de apenas cerca de 400 rúpias por litro. Os motivos também são variados, desde reservas de petróleo abundantes até políticas de subsídios do governo muito generosas. Confira os países com a gasolina mais barata do mundo. Em primeiro lugar, temos a Líbia, pessoal. A Líbia ocupa a primeira posição como o país com a gasolina mais barata do mundo. Não é brincadeira. O preço de um litro de gasolina na Líbia é de apenas cerca de 0,024 dólares americanos, ou, convertendo, cerca de 400 rúpias por litro. De tão barata, a gasolina na Líbia é até mais barata do que uma garrafa de água mineral. Imagina só, gente, comprar 20 litros de gasolina na Líbia custa menos de 8.000 rúpias. Então, o principal motivo pelo qual a gasolina na Líbia é tão barata é porque eles têm reservas de petróleo muito grandes. A Líbia tem a maior reserva de petróleo da África e uma das maiores do mundo. Além disso, o governo da Líbia concede grandes subsídios aos combustíveis para distribuir a riqueza do petróleo à população. Infelizmente, esses subsídios excessivos acabaram gerando um novo problema, pois a gasolina muito barata facilitou o contrabando de combustível nas fronteiras da Líbia. Depois vem o Irã, o segundo país com o combustível mais barato do mundo, gente. Não é brincadeira. O preço da gasolina no Irã é de apenas cerca de 0,029 dólares americanos, ou aproximadamente 480 rúpias por litro, ou seja, tão barato quanto na Líbia. O interessante no sistema de combustível do Irã é o cartão de cota, que dá a cada cidadão 60 litros de gasolina por mês a preço subsidiado. Se passar dessa cota, o preço da gasolina aumenta consideravelmente. E não é pouca coisa, o Irã até adicionou um novo nível de preço para a gasolina no final de 2025. Essa mudança é a maior desde 2019, quando o preço subsidiado aumentou 50%. Essa política também gerou grandes protestos em várias cidades do Irã. O preço muito baixo dos combustíveis no Irã se deve ao fato de ser o quarto maior produtor de petróleo do mundo. No entanto, as sanções internacionais que há anos atingem o Irã fizeram com que a infraestrutura das refinarias de petróleo deles ficasse menos otimizada. Ainda assim, o governo iraniano prioriza o subsídio aos combustíveis para proteger a economia dos cidadãos. Depois temos a Venezuela, um dos países com as maiores reservas de petróleo do mundo. A Venezuela está em terceiro lugar, com o preço da gasolina em torno de 0,035 dólares americanos, ou cerca de 580 rúpias por litro. Apesar de ser rica em petróleo, a Venezuela enfrenta escassez de combustível devido à queda na capacidade de suas refinarias na última década. O subsídio aos combustíveis na Venezuela, na verdade, já existe há décadas. No entanto, essa política sobrecarregou as finanças do país e foi um dos fatores da prolongada crise econômica. E o resultado, gente, é que mesmo com o preço da gasolina sendo muito baixo por lá, a disponibilidade dela acabou ficando super limitada. Para conseguir gasolina, as pessoas precisam estar dispostas a ficar horas, ou até dias, na fila dos postos de combustível.
Em quarto lugar, temos Angola, um país do sul da África que também é um dos maiores produtores de petróleo, gente. Não é brincadeira, o preço da gasolina em Angola é de cerca de 0,327 dólares americanos, ou aproximadamente 5.400 rúpias por litro. A gasolina barata se deve ao fato de Angola ser o segundo maior produtor de petróleo da África, atrás apenas da Nigéria. Na verdade, a receita do petróleo é a principal fonte de renda e divisas do país. Além disso, o preço baixo da gasolina também se deve ao papel do governo, que concede grandes subsídios aos combustíveis. Não é pouco. Os subsídios aos combustíveis consomem boa parte do orçamento nacional. Mesmo assim, o governo de Angola ainda mantém o subsídio para preservar o poder de compra e ajudar a economia dos cidadãos. Em quinto lugar está a Malásia, nosso país vizinho e membro da ASEAN. O preço da gasolina RON 95 na Malásia para seus cidadãos é de apenas 1,99 ringgits, ou cerca de 7.400 rúpias por litro, através do programa Budi 95. O que torna isso interessante é que esse preço só vale para cidadãos da Malásia, pessoal. Enquanto isso, para estrangeiros ou carros estrangeiros que abastecem na Malásia, é preciso pagar o preço sem subsídio, que é de 3,72 ringgits, ou cerca de 13.800 rúpias por litro. O motivo pelo qual a gasolina na Malásia pode ser mais barata é porque a Malásia é produtora e também exportadora de petróleo, pessoal. Lá, a empresa nacional de petróleo da Malásia, a Petronas, é uma das maiores fontes de renda do país. Então é essa renda do petróleo que o governo usa para subsidiar o combustível para o povo da Malásia. Em sexto lugar está o Japão, gente, um país que talvez te surpreenda por estar nesta lista. O preço da gasolina no Japão é de cerca de 170 ienes, ou aproximadamente 17.600 rúpias por litro, o que significa que é mais caro do que na Indonésia. Mas espera aí, gente, porque mesmo custando 17.600 rúpias, o salário mínimo no Japão gira em torno de 1.118 ienes por hora, ou no cálculo mensal, cerca de 19 milhões e 100 mil rúpias. Agora compare com a Indonésia, onde o salário mínimo varia entre 2 e 6 milhões de rúpias, mas as pessoas precisam comprar gasolina que custa quase o mesmo que no Japão. Além disso, mesmo que o preço da gasolina no Japão seja um pouco mais caro do que na Indonésia em termos nominais, o poder de compra do povo japonês é muito mais alto. O Japão não produz petróleo e depende quase totalmente da importação desse recurso. Apesar do preço alto, os japoneses conseguem comprar gasolina por causa dos salários elevados. Depois temos o Egito, o país mais populoso do mundo árabe e uma das civilizações mais antigas. O preço da gasolina no Egito é considerado bastante barato, cerca de 0,464 dólares americanos, ou aproximadamente 7.700 rúpias por litro. Apesar de não ser um grande produtor de petróleo como os países do Golfo, o governo egípcio ainda subsidia o combustível para a população. O subsídio de energia no Egito é um dos maiores itens do orçamento do governo. O Egito já chegou a gastar até 20% do orçamento nacional em subsídios de energia. Na verdade, gente, desde 2014, o preço dos combustíveis no Egito já foi aumentado várias vezes para reduzir o peso no orçamento. Mesmo assim, a gasolina no Egito ainda custa cerca de metade do preço da Indonésia. Esses são os 10 países com a gasolina mais barata do mundo. Espero que essa informação seja útil e até o próximo vídeo.